estamos aqui com mais um episódio do podcast Viver Comunidade. Eu sou a Júlia. E eu sou o Thiago, e nós somos aprendizes aqui do Instituto Adama. Hoje nós estamos com a nossa convidada super especial, a professora Isabelle. Olá, meu nome é Isabelle, sou professora do Senai, também trabalho no Senac. Sou professora desses maravilhosos, né? E tenho fibromialgia desde os 19 anos. Eu tenho 37 anos, então vivi muita coisa, muita dor que a gente vai compartilhar hoje. Então, professora, a primeira pergunta é se você pode nos contar um pouco sobre você e a sua jornada com a fibromialgia. Então, como eu falei, eu tenho fibromialgia desde os 19 anos. E foi uma trajetória meio difícil. A primeira crise, assim, mais forte foi aos 19. Mas eu consigo compreender que eu tenho fibromialgia desde sempre. Porque eu sempre adequei a minha vida à minha condição. Então, sempre fiquei muito cansada, tinha assim, me sentia muito triste, sozinha, tinha uma necessidade muito grande de ficar com a minha mãe. Eu sentia muita dor, então, uma vez, né, fui jogar bets na rua e fui parar no hospital, isso eu tinha 8 anos. E aí eu fui pro hospital e o médico falou que eu tinha ler, que eu tava com ler, sendo que eu joguei bets um dia. Então, não é normal, né, esse tipo de coisa. Na escola, escrever, meu pulso abria, né? Então tinha todo um processo. Por fim, assim, quando eu tinha 19 anos, que eu tive a minha primeira crise muito forte. E aí, só que eu ia ao médico e não conseguia detectar o que tinha, de fato, né? Não conseguia ter o diagnóstico da fibromialgia. Isso fiquei por anos, aí não tinha sono reparador, então da mesma forma que eu dormia, eu acordava até pior, parecendo que tinha passado um caminhão assim em cima de mim, né? Sempre estava em busca de sono, de dormir e nunca descansava. Dor, sempre. Tive minha filha nesse período, e aí nesse período foi muito difícil também, porque eu mal conseguia carregar, né, a Júlia. E passando o tempo, eu só tive o diagnóstico da fibra aos 26 anos, quando eu conversei com uma pessoa que também tem fibromialgia, e aí eu me identifiquei com as coisas que ela falou, busquei o reumatologista, que foi onde eu tive o diagnóstico, e comecei a estudar sobre a fibromialgia, né? Mais ou menos isso é a minha trajetória. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é a fibromialgia. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que ela é e como ela afeta a sua vida cotidiana? Sim. A fibromialgia ela é uma síndrome de fato, não é uma doença. Então, a doença ela é caracterizada por algo que você consegue diagnosticar em um exame. E a fibromialgia não. A fibromialgia você vai entender que ela existe através do relato da pessoa. E também tem os tender points, que chamam, né? São 18 pontos que a gente tem no corpo, que pode, quando acionados, quem tem fibromialgia vai sentir dor. Uma pessoa que não tem, não sente nada, né? Então, os tender points têm isso. Tem a característica de você ficar 3 meses para você ter o diagnóstico, na verdade, né? Você tem que ter pelo menos 3 meses de dor contínua. E é assim, uma coisa que ninguém vê. Por que é tão marginalizado, né? Por que é algo que as pessoas muitas vezes não acreditam que você tem, né? Porque não vê, não enxerga. É diferente de você estar com uma perna quebrada, né? Que você vai lá e todo mundo tá vendo que a sua perna está quebrada. Diferente de você falar, eu tenho doença no coração. Aí, mesmo que a pessoa não acredite, você vai lá e mostra o papel, eu tenho doença no coração. A fibromialgia não. A fibromialgia você simplesmente tem. E ninguém enxerga. Hoje mesmo eu tô com bastante dor, porque eu fiquei muito tensa, então eu tô com dor em tudo quanto é lugar, tive que tomar relaxante muscular durante a noite. Mas olham pra mim, você tá normal. Até porque tem que aprender a conviver com a dor, né? Senão, imagina, ficar de mau humor, difícil, né? Pra todo mundo, ninguém ia me aguentar. Então, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, porque tudo que não é visto, né, parece que não existe. Quando você não tem um documento que comprove, parece que não existe. Até dentro da medicina, muitos médicos não acreditam na fibromialgia, por incrível que pareça, né? Muitos médicos acham que não precisa.
Afastamento pelo INSS, por exemplo, quase impossível, a não ser que você tenha outras doenças associadas. Então você vê muitas mulheres, né, porque a maior parte de quem é afetado são mulheres, então de cerca de se 10 pessoas têm fibromialgia, de 7 a 9 são mulheres, né? Então você vê muitas mulheres que não trabalham, ou que buscam trabalhos que tenham um pouco mais de tranquilidade para conseguir lidar, né, com a dor e com as dificuldades ali que a gente tem, porque você tem que sobreviver, né? Você tem que continuar vivendo e não tem um respaldo, nem mesmo você sendo contribuinte, né, do INSS, tudo não acredita assim, muito na fibromialgia. Então tem que brigar muito para você conseguir qualquer tipo de benefício. Sim. E como que você diz assim que as pessoas ao seu redor reagem a essa síndrome? Algo que você gostaria que as outras pessoas soubessem sobre a fibromialgia? Olha, a fibromialgia é muito complicada na família. Eu tenho uma página que chama Fibroleta, que eu falava muito, hoje não falo tanto, né, sobre a fibromialgia. E lá tem muitos relatos, assim, das famílias. Eu tive um engajamento muito grande com as meninas, né, com as fibroletas, justamente porque elas não tinham voz, né, elas não conseguiam ser ouvidas. Então eu tô lá na minha casa, há alguns anos atrás, né, 4 anos mais ou menos, eu falava muito da minha dor. Falava que eu tava com dor, que eu tava cansada, que eu não queria fazer as coisas, que eu não queria viajar. Olha só, gente, eu não queria viajar porque eu ficava muito cansada e não conseguia depois, demorava muito tempo para recuperar. Então, para mim, não valia a viagem, porque daí o tempo que eu tinha de recuperação e as crises que me davam era muito grande. Aí o que eu falava para as pessoas, falavam, como assim não quer viajar, né? Como assim viaja e fica deitado na cama? É desse jeito mesmo. Então lá o pessoal falava muito, abria o coração assim, justamente porque não tem com quem falar na casa e as pessoas não compreendem. Lá na minha família, eles começaram a entender o que era fibromialgia depois da minha página no Instagram. Porque eles começaram a ver tudo o que as outras pessoas falavam, a dificuldade que eu tinha. E eu tive uma crise assim, de depressão e ansiedade muito forte. Então foi onde eles conseguiram entender e perceber os meus limites. Também quando eu fui morar com a minha mãe. Então quando eu fui morar com a minha mãe, aí ela me via em crise, né? Então ela começou a compreender muito mais o que era a fibromialgia. Mas essa não é uma realidade da maioria das pessoas, né? Os meus familiares hoje compreendem, mas por muito tempo eu fui vista como preguiçosa, né? Como alguém que não quer fazer nada, como alguém folgada, né? Então, até meu cunhado depois falou, não, a gente achava que você era muito folgada, porque você sempre estava deitado, não sei o quê. A gente estava limpando a casa, você estava sentado. Mas não é por mal, não era por maldade, não era por não querer fazer, mas por não conseguir mesmo. Então, e até para trabalhar. Às vezes, assim, ia chorando pro trabalho, né? Porque tinha que ir. Tinha guarda-roupa de quando eu tô em crise e quando eu não estou em crise. Porque quando eu estou em crise é ruim até para pôr roupa. Dependendo do que eu vou colocar, dói, né? Então, tem 2 guarda-roupa, de crise e sem crise. Então, é muito difícil lidar, né, com as pessoas, principalmente são pessoas que a gente ama, né, que a gente gostaria de ter um acolhimento. E nem sempre é isso que acontece. Sim. E existe algum estereótipo assim que você gostaria de corrigir sobre a fibromialgia? Sim, fibromialgia não é uma doença, gente, como diria, né, única e exclusivamente de uma pessoa que tem depressão ou ansiedade, assim. A fibromialgia ela pode ser desencadeada por uma série de coisas, e uma das coisas é a questão genética. Então, normalmente, quem tem fibromialgia tem na família alguém que tem doença reumática. Então, ou que tem lúpus, ou que tem artrose, artrite, qualquer uma dessas ites, né? E por isso que ela se manifesta de alguma maneira. Também é uma doença, uma síndrome, na verdade, né? Que tem muitas características. Você não pode falar assim, Isa, porque você tem dor, você tem fibro.
e então você está sem dor, você não tem, não é. A fibromialgia ela tem muitos sintomas. Dentre eles a fadiga, por exemplo, homens são mais afetados pela fibromialgia, menos com dor e mais com fadiga. Então eles demoram muito mais para ter o diagnóstico, porque às vezes fica muito focado na dor. Então a fadiga também é uma característica muito grande, assim, da fibromialgia. Inclusive a minha maior característica da fibro é a fadiga, porque, não sei, eu sinto bastante dor, mas a dor eu consigo lidar, né? Mas a fadiga, assim, não tem o que faça. Então, é isso. Não são pessoas preguiçosas, né? Como eu falei, são pessoas que têm mesmo, de fato, uma dor ali acontecendo, né? Um sofrimento. E também que, às vezes, você vai ter dias bons, e não é porque você tem dias bons que você saiu que você tá bom, né? Que as pessoas vão julgar e lá, fala que tem fibromialgia, fala que tá ruim pra ir trabalhar, fala que tá ruim pra fazer isso. Mas pra ir não sei onde tá bom. Não sei o quê. Porque, de fato, gente, quando alguém que tem fibromialgia fala assim, eu vou sair, você tem que falar assim, soltar rojão, né? Porque a pessoa realmente está se superando. Eu falo que quando eu estava na fase mais difícil da fibro, eu marcava coisa com as pessoas para eu ser obrigada a ir. Só que eu ficava o tempo todo torcendo, tomara que ela não desmarque, tomara que a pessoa desmarque, né? Porque é um sacrifício mesmo você sair, não é uma coisa assim, super tranquilo, não, é um sacrifício. Então isso também é um estereótipo, né? Que quem está doente tem que ficar o tempo inteiro lá deitado, prostrado, sendo que o contrário a gente precisa estimular, né? E professora, que conselho você daria para pessoas que foram recentemente diagnosticadas com fibromialgia? Calma, vai ficar tudo bem, né? Quem é diagnosticado logo de cara com a fibro, primeiro que dá um desânimo, né? Porque você fala assim, se eu tô com um negócio, com uma doença que não vai ter cura, né? Vou ter que lidar com isso a vida toda, e daí bate aquele desespero. A primeira coisa, assim, teve o diagnóstico ou suspeita, se suspeitar, a gente vai no médico, conversa com esse médico, vê a possibilidade de começar logo o tratamento, porque quanto mais tempo você demora, mais progressão vai ter a doença, né, a síndrome. E tendo essa progressão, você fica com mais dificuldade de se recuperar, ou tem que tomar mais medicamentos, né, mais coisas assim. Mas tente ficar ativo, fazer atividade física, né, é muito importante para quem tem fibromialgia. Ter uma alimentação o mais balanceada possível e guardar um tempo para você. Você precisa se conhecer, você precisa saber onde que é a sua dor, quais são os sintomas que mais te atrapalham, quais são as frequências das suas crises, você entender quando você está em crise, quando você só está com dor, porque tem diferença, né, da crise e você está com dor. Prestar muita atenção no seu emocional, o que te abala mais, o que vai fazer desencadear uma crise. Então, o principal, talvez, seja de fato se entender e tentar colocar para as pessoas no seu entorno o que está acontecendo, né? Às vezes a gente não tem tanto poder para falar, mas manda uma reportagem, manda um podcast, né, que a gente está fazendo. Sigam páginas no Instagram para ver que tem outras pessoas que estão compartilhando da mesma dor e busque estratégias para você, porque muitas vezes as pessoas colocam, até mesmo os médicos, colocam a gente no mesmo saco. Todo mundo sente dor, então eu vou tratar a dor, e às vezes não é assim. A minha caminhada mesmo, de medicação, eu consegui regular através da minha contribuição com a minha médica. Porque senão eu não tinha. Porque ela falava pra mim, Isa, eu sei que fibromialgia sente dor, mas você é diferente. Você sente dor, você lida com a dor, mas você tem a questão da fadiga. Então, o que a gente tem que fazer para mudar isso? Né? Então, às vezes você vai ficar tomando remédio, e não vai adiantar nada. E às vezes a gente vai tomar remédio e ainda vai continuar com dor, né?
Então, aprender a lidar com isso, né? Com o seu próprio corpo, com seus próprios limites, sem se comparar com outras pessoas, né? Porque você é você, né? Tem suas limitações, consegue viver uma vida ok, assim. Quando a gente está em crise é mais difícil, né? Mas dá pra gente tentar viver assim de uma forma mais tranquila, mas se respeitando. Então foi isso, professora. Muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast. Obrigada, gente. Eu que agradeço por vocês oportunizarem, né, a gente falar um pouco mais sobre esse tema que afeta tantas pessoas e muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Vou deixar aqui para que vocês sigam a minha página da Fibroleta, é @Fibroleta, lá no Instagram. E depois, gente, que eu melhorei um pouco, agora eu virei pagodeira também, tá? Siga lá na @pagodeira, vê como uma fibromialgica também sabe sambar. Então foi isso, pessoal. Não esqueçam de seguir o @Instituto da Mãe em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E fique ligado nos próximos episódios do podcast Viver Comunidade.